A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus, sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem ou para onde estejam indo. A palavra do Senhor nosso Deus possa ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e vou explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, que são as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo; quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. E a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Tudo para mais um glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos à paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vocês podem examinar nas Escrituras da Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar a palavra dele, a boa, perfeita e agradável vontade dele ao coração de cada um de vocês. Vamos ministrar agora uma oração para darmos início aos sorteios, às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E para interagir conosco no final dessa live, a partir de 1h12 da madrugada, basta você estar deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando essas vidas através dessa internet, nos 4 cantos dessa terra, para libertar, curar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todos aqueles que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você seguir ou se inscrever, dependendo da rede social. Siga ou se inscreva em nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para todos vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, e de guardar os comprovantes das ofertas e dos dízimos, porque independente do valor, deixando bem claro, porque todo aquele que se posicionar se apresentar em um de nossos templos físicos com os comprovantes de ofertas e dízimos, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então lembre-se de pedir às autoridades locais, às autoridades políticas e os empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para ir. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Uma verdadeira obra do Senhor que trabalha com uma fé viva, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembre-se também de examinar nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor. Então vamos dar início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então escolha o seu número de 1 a 12, que é o número dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que eu estarei sorteando, dando início agora ao sorteio. E logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que será para a meditação dos rebanhos sorteados, e também eu irei ministrar 7 versículos no decorrer dessa live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro, livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Livro de Ruth, que contém 4 capítulos.
é o primeiro livro a ser ministrado agora nesta live para aumentar a fé de todos vocês. Porque como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, livro de Ruth, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Ruth, capítulo 3, também para a sua meditação. Não se esqueçam que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estarmos mandando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para onde você estiver buscando ao Senhor nosso Deus nesta madrugada. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 4 é a próxima a ser ministrada. E todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e bendizerem ao teu santíssimo e poderoso nome em todas as áreas e setores de suas vidas. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Ruth, capítulo 2. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas escrituras da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Vamos à ministração no livro de Ruth, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiverdes sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e faze caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz, ele disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Ruth, vemos a boa iniciativa de Boaz. E aí,
com o conhecimento, discernimento e entendimento das Escrituras Sagradas, há uma grande mensagem sendo passada aqui. Porque era mandamento do Senhor cuidar do estrangeiro, mas não dessa forma tão grandiosa que Boaz cuidou de Ruth. Mas agora, ao examinar as boas obras de Ruth, nós vemos aqui as recompensas para aqueles que são justos, aqueles que escolhem buscar e servir ao Senhor nosso Deus. Até aquilo que parecia ser as pequenas coisas aos nossos olhos, o Senhor cuida sempre das mínimas. O Senhor colocou Ruth no lugar certo, com a pessoa certa e no momento certo, para que o Senhor, através daquela pessoa que estava ali sendo o seu escolhido, para abençoar o outro que também estava ali abençoando. Então é muito necessário a gente examinar, porque tanto Boaz é beneficiado por estar abençoando Ruth, como Ruth foi abençoada também, recebendo as bênçãos que o Senhor havia concedido a Boaz. Aqui nós vemos a importância da união, da interação, de estarmos verdadeiramente guardando e praticando os mandamentos do Senhor nosso Deus, seja naquilo que parece pequeno aos nossos olhos, mas que tem um grande peso espiritualmente. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não, abençoado, Ruth não foi a mulher que teve o nome mudado, não. Foi a sogra dela, a Noemi, que mudou o seu nome para Mara, porque teve desgosto com tudo que aconteceu, né? Ela passou por muitas tragédias, mas o Senhor, no final, a abençoou também, assim como Ruth. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, e esteja recebendo, no decorrer dessa live, uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos agora a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E a partir de 1 e 12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E se houver alguma instabilidade em alguma rede social, basta você ir para as outras redes sociais, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Então não permita que o inimigo tente te impedir de receber a boa semente, a palavra do Senhor nosso Deus, para a sua meditação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então busque sempre meditar na palavra do Senhor e ser os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade em qualquer lugar. E livro de 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. 1 Samuel, capítulo 28. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de 1 Samuel, capítulo 29, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais toda a madrugada, e também de madrugada, no mínimo uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Dependendo da rede social, você encontra informações muito necessárias na descrição dessa live, incluindo o horário e o link para as lives. Nas outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo, para que você seja ainda mais abençoado, seguindo e se inscrevendo em todas as nossas 12 igrejas virtuais. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 2 é a próxima a estar sendo ministrada agora nesta madrugada. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora, através desta ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que eles venham ser lavados e revestidos com os poderes que há no manto do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Lembre-se também de escolher o seu número de 1 a 7, para que no final dessa live você receba mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 3 ao versículo 9. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 28 do livro de 1 Samuel, aqui nós vemos uma traição, pois nós vemos o abandono, a negligência do relacionamento, da fidelidade ao Senhor nosso Deus. Apenas bastou que Samuel perecesse, que no mesmo instante Saul, aquele que havia sido ungido rei por ele mesmo, viesse a se desviar dos caminhos do Senhor. Porque se eles, ainda na época de Samuel, tivessem realmente confiando no Senhor, mesmo após a morte de Samuel, não teria feito abalado a sua confiança, a sua fidelidade, a sua aliança para com o Senhor nosso Deus. E infelizmente, muitas pessoas estão agindo da mesma forma que Saul agiu nessa passagem. Pois basta o foco que você coloca como santidade, seja o seu líder, a sua mãe, a sua avó, o seu pai, aquele símbolo que você representa santidade para você, mais do que a palavra e a sua aliança para com o Senhor, some, desaparece da sua frente e você inverte completamente os sentidos. Aí você tenta uma busca sem coragem, sem santidade, sem santificação. Você busca uma resposta do Senhor com base nos seus parâmetros, na forma como você quiser que Ele responda. Ele não responde e aí você recorre ao quê? Ao lado que parece ser o mais fácil. Aqui nós vemos que, anteriormente, Saul havia perseguido aquele povo que tinha doutrinas e costumes contrários às palavras e mandamentos do Senhor nosso Deus. Mas agora, no momento em que o Senhor pareceu virar as costas para ele, no mesmo instante, ele não pensou nem 2 vezes em tentar pensar por que Deus não me respondeu. Ele apenas foi buscar a resposta em outro lugar. Então nós devemos tomar sempre muito cuidado para não apoiar nossa confiança, nossa aliança e a nossa fé naquilo que é temporário, passageiro e momentâneo, seja no homem, no templo físico, na sua religião, no seu celular, no seu carro, no seu trabalho, seja onde for. Coloque e deposite a sua confiança, a sua fé e a sua esperança no Senhor. A palavra, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então busque sempre a presença do Senhor. Tem nossas 12 igrejas virtuais com horário de segunda a sexta, no horário da manhã, da tarde, da noite, da madrugada. Sem contar que as lives ficam salvas em algumas redes sociais para vocês poderem estar sempre recebendo a palavra do Senhor, aumentando sempre a sua fé, para que no momento em que o inimigo tentar fazer você acreditar que o Senhor te abandonou e o Senhor estiver te provando, testando onde está a sua confiança, você seja provado, mas aprovado, e não reprovado como foi Saul. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live é o livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado agora nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro a ser ministrado de Êxodo, capítulo
2. Êxodo capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, livro de Êxodo capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Êxodo capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que para interagir nos comentários, basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que tenhamos um controle de que todos possam estar interagindo de maneira sincera e transparente, sem intenções negativas. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada. Caso contrário, dependendo do conteúdo também dos seus comentários, será silenciado e ou bloqueado. Então devemos sempre manter o devido respeito à palavra do Senhor nosso Deus, que está sendo ministrada, primeiramente e acima de tudo. Em segundo lugar, quem está ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, todos aqueles que estão aqui buscando receber, se alimentar da palavra do Senhor nosso Deus. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus sendo derramado em cada porta, portal e janela dessas vidas conectadas agora conosco, que estão buscando nesta madrugada, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos seus corpos, almas, espíritos e corações, e através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, caia por terra todo impedimento do maligno, toda obra que estiver fazendo com que a tua palavra seja impedida de ser semeada e frutificada nesses corações. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembrando que estaremos interagindo com vocês a partir de 1h12 da madrugada. E vamos à ministração no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Êxodo, aqui nós vemos como a injustiça acaba sempre em algum momento acontecendo, mesmo que tenha as boas intenções. Porque aqui Moisés foi lá cheio de boas intenções, defender alguém do seu povo, o seu irmão. Mas em recompensa da justiça que ele fez, do livramento que ele concedeu ao seu irmão, ele foi se intrometer de maneira equivocada, aonde é necessário sempre que a gente haja, sempre examinando cada obra e cada fruto. Ele olhou de maneira carnal, olhou de um lado para o outro e pensou: não tem ninguém vendo, então eu posso fazer aquilo que
está no meu coração. Mas é necessário a gente lembrar que há um que sempre vê todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, aquele momento ali de fúria que Moisés sentiu, um homem mais manso, um dos homens mais mansos da Bíblia Sagrada, porque mansidão não é omissão, ele é um homem manso, ou seja, sujeito à palavra do Senhor. Foi defender o seu irmão e eliminou um egípcio. E aí depois, consequentemente, mais um dos seus irmãos. Só que dessa vez, um que o traiu, um que o apunhalou. Então devemos tomar sempre muito cuidado e lembrar da palavra do Senhor Jesus, que são os da própria casa quem irão ser os seus inimigos. Devemos buscar andar sempre em santidade e em santificação. Se Moisés levasse para o coração, não, eu ajudei um e o outro foi lá e me acaguetou, me caluniou, fez eu ser fugitivo por anos e anos. E ele não quisesse voltar, falando, não, Deus, aquele povo é ingrato, tu mesmo já viu como é que ele é. E aí, com isso, toda uma nação, por causa de uma mágoa, de um rancor, de um ódio fundado em uma pessoa. Então, devemos aprender realmente a não só liberar o perdão, como saber o que é o perdão. Ah, não, eu libero o perdão, eu tá perdoado, mas ele lá na esquina e eu aqui. Não mexe comigo, não fala comigo, não olha pra mim, não respira perto de mim. Se precisar não respirar o mesmo ambiente, também agradeço. Assim não é perdão. Isso aí é apenas uma falsa aparência que continua te corroendo ali por dentro. Porque qual foi a palavra do Senhor Jesus? Não adianta você limpar o exterior e o interno continuar sujo. Devemos buscar sermos lavados pela palavra do Senhor nosso Deus, sermos limpos também pela oferta, Lucas 11, versículos 41. E buscarmos sempre que a presença do Senhor, a palavra do Senhor, possa estar sempre nos direcionando e nos conduzindo ao caminho que devemos seguir. Pois graças a esse momento que era para ter dado tudo errado, uma forma que o inimigo armou para que viesse, de alguma forma, Moisés viesse a perecer, viesse a ser castigado, viesse a padecer, o Senhor usou para o colocar no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Pois aqui nós vemos a presença do Senhor também pela quantidade de filhas do sacerdote. Ele foi parar no meio de um sacerdote que tinha 7 filhas. 7, o número dos espíritos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Senhor sempre de maneira que pode parecer sutil aos olhos da carne, mas evidente àqueles que andam em espírito. Ele sempre permanecendo fiel e presente em todas as áreas e setores de nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focada em orações e ministrações. A partir de 1h12 da madrugada, estamos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Escolha o seu número de 1 a 12 para que você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 são os próximos a estarem recebendo agora a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Não se esqueça de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente em cima do monte. Livro de Ageu, que contém 2 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. E também deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, pois nós estaremos aí mandando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E daqui a pouco, no final da live, a partir de 1h12, eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par de número 6, Ageu, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Ageu, capítulo 2. Mais uma vez aqui, a palavra sempre batendo certinha, testificando uns aos outros, nos exortando a fidelidade e a confiar no Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, e sempre fazermos aquilo que estiver em nosso alcance, para que a presença do Senhor sempre seja evidenciada em nossas vidas. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 8. A Josi de Feira de Santana, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, pois nós chegamos na sua região com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso.
desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. A Larissa de Baixada Santista, São Paulo, seja também muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração da oração. Mas antes, lembrando que para pedir um de nossos templos físicos, basta entrar em contato conosco pelo privado de uma das redes sociais. Para mais um glória acender, a nossa produção vai estar te respondendo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, através dessa internet, indo de encontro contra todo impedimento, todo mal, todo laço e obra do inimigo que estiver impedindo essas vidas de verem, praticarem e alcançarem as tuas maravilhas através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Como em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. E é o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Ageu, capítulo 1. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Ítalo de Fortaleza, Ceará, seja muito bem-vindo também, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Ageu, aqui nós vemos evidentemente a consequência da negligência para com aquilo que é o nosso dever, a nossa obrigação em zelar, em guardar a palavra do Senhor, a santidade do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui o Senhor pede para o seu povo refletir. Considerai o vosso passado, para que o povo viesse a olhar para todos os seus antepassados, as obras, os frutos, os mandamentos que lhes haviam sido deixados, a justiça que eles deveriam praticar, o Deus do qual eles devem adorar em espírito e em verdade. Então devemos examinar aqui, como o Senhor foi bem claro, aquilo que era deles, a vontade deles, o material, a carne, estava tudo ali indo de acordo. Eles estavam se dedicando, semearam muito, ou seja, houve muito trabalho, muita dedicação, mas recebeu pouco. Porque, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos ao Senhor nosso Deus, nosso relacionamento, nossa intimidade, a nossa sinceridade, fidelidade, fé, a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos trata não mais como servos, mas sim como amigos. João capítulos 15, versículo 14 e 15. Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Aí voltamos para a ministração, lá em 1 Samuel capítulo 28.
Saul queria saber qual era a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor, o caminho do Senhor. Mas o que aconteceu? Ele era servo, porque ele não tinha o seu relacionamento, não estava em obediência ao Senhor nosso Deus. Então, como ele poderia ser instruído? Saber qual caminho deveria seguir? Se ele não estava temendo ao Senhor, ele temia as consequências da ausência do Senhor ou da ausência dos conselhos do Senhor. Mas ao Senhor mesmo, a palavra dele, temor e santidade não havia. Então devemos buscar sempre examinar a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor em nossos corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7 são os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que a partir de 1 e 12 estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Glórias ao nosso Senhor Deus, 1 Pedro, que contém 5 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 8, 1 Pedro, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de 1 Pedro, capítulo 8, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo ministrada aos seus corações. Quem chegou tarde, atrasado, perdeu o seu sorteio de rebanho ou alguma das ministrações, essa live fica salva em algumas redes sociais com o @Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 10 é a próxima a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor aos seus corações. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente livres e revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles venham ser gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, demonstrando a sua gratidão e glorificando e exaltando ainda mais ao teu grandioso, glorioso e tremendo nome. É o que eu peço em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Nós estamos ao vivo também nessa rede social para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. E vamos à ministração no livro de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Do versículo 15
ao versículo 21. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 21. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de 1 Pedro, o apóstolo Pedro está exortando aos seus discípulos que perseverem firmes e fiéis na boa prática das boas obras da fé com nosso Senhor Jesus o Cristo, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às desavenças nesse mundo natural, não permitindo que aquilo que acontece na carne venha impedir que o seu espírito possa ser edificado na firme rocha, nosso Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui no versículo 18 deixa bem claro que o Senhor Jesus morreu uma vez na carne e foi vivificado no Espírito. E aqueles que estão nele, e ele está nessa pessoa, não vivem segundo a carne, mas sim em Espírito. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E aqui deixa claro, todos. Antes estava falando sobre o papel de homem, papel de mulher, e aqui foi bem claro, todos estejais preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, todos devem aprender, instruir, receber a palavra do Senhor nosso Deus, para que possa se posicionar como uma igreja viva, que interage, que participa, que examina, como as igrejas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e capítulo 17. A igreja que está sempre ali se posicionando para guardar e obedecer às palavras do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e instruir e ensinar todos aqueles que estiverem se levantando, seja contra a palavra ou então tentando entender, compreender e se juntar ao reino dos benditos do Pai. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Então todos muitíssimo bem-vindos, papais, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais, daqui a pouquinho, eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração de número 3. Antes eu esqueci de sortear o capítulo. Lembre-se para interagir conosco nos comentários, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que você possa estar interagindo em um só espírito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 1. Rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos agora a ministração da oração número 3, que eu já sorteei. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se aí que a tal de Filha de Deus, que João capítulo 8.
afirmar ser filho do Senhor Deus e não ser filho do Senhor Deus, você blasfema contra a palavra do Senhor nosso Deus. E é pelas obras e pelos frutos que nós reconhecemos quem é a árvore. Aquele que ouve a palavra do Senhor Deus, recebe a palavra do Senhor nosso Deus. Então devemos estar sempre mais atentos ao ouvir do que ao falar. Vocês podem acompanhar nas outras redes sociais, como @igrejasbenditas, essa live que fica salva, e acompanhar toda a explicação e todas as bases da Bíblia Sagrada que nós sempre apresentamos para todos vocês, para que vocês façam prova da árvore, para que verdadeiramente estejam seguindo de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, venham ser lavadas, curadas e purificadas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés. E haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são do Senhor Deus e que também não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia. Mas nós não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, apenas trazendo uma conscientização a todos vocês que mesmo sem conhecimento, discernimento ou entendimento das Escrituras Sagradas, vocês possam fazer prova da nossa palavra. Porque chegar para vocês e falar que nós estamos falando a verdade, que estamos seguindo as Escrituras, que não estamos tirando, nem acrescentando, nem omitindo nada, é fácil. Qualquer um fala. Agora, oferecer dinheiro para quem mostrar nas Escrituras que está errado, que está mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, até o presente momento, apenas encontramos nós na internet já há quase 2 anos. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor nosso Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Lê, examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, vocês encontram o vídeo fixado no perfil ou através daquele QR Code que estaria acima. Esse aqui é para proteger a minha imagem, aquele ali acima, vocês podem ofertar ou dizimar nesses ministérios nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois nós damos a garantia que nada que você faz para conosco, em nome do nosso Senhor Deus, nada está sendo em vão, pois nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do nosso Senhor Jesus o Cristo. E para ser membro, basta entrar em contato conosco no privado da rede social, que nossa equipe estará interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas para vocês serem parte desse grande avivamento, que não é nada novo, é apenas trazer de volta o princípio necessário para a salvação e vida eterna de cada um de nós, pois ela é individual, mas a perdição pode ser coletiva. Vamos à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade,
para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo é Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, vemos como a palavra do Senhor e a obra sempre cooperando juntas, unidas, para que a pessoa possa alcançar a salvação e a vida eterna livre e permanecer firme, guardando aquilo que foi recebido, pois nós não temos a liberdade de acrescentar nem de omitir nada daquilo que está escrito, pois vemos que aqueles que não dão crédito à verdade, que não acreditam, mesmo que esteja ali claro e evidente na frente deles, essas pessoas acabam sendo entregues ao erro, à injustiça. Por isso que cada vez mais vemos mais e mais denominações, seitas religiosas que falam da palavra do Senhor Deus, mas que não a praticam. E vemos elas cheias de muitas e muitas e muitas pessoas. Porque essas pessoas estão mais preocupadas em saciar o seu momento temporário, carnal. Não estão preocupadas em pegar esse eu carnal, jogar ele fora, para alcançar uma vida em eternidade, em santidade. E com isso, consequentemente, acabam sendo cada vez mais entregues aos deleites da vida, aos prazeres do mundo e às enganações, os erros e as mentiras do maligno. Então devemos buscar andar em santidade e em santificação, pois sem santificação ninguém verá ao Senhor nosso Deus. E é necessário ser tudo como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, examinando com o discernimento e o entendimento, que é superior à sabedoria e à inteligência, o entendimento que provém do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o último livro a ser ministrado é o livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Essa é uma ministração para todos nós. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, é uma meditação para todos nós. Daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, como eu faço também de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 5. Lamentações, capítulo 5. Oração de número 5. A mão do Senhor presente sempre, em toda e qualquer situação, quando nós damos prioridade a Ele, a palavra dEle e a vontade dEle. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo inimigo, todo mal, toda obra, cilada, armadilha de Satanás e de seus inimigos, que estiverem tentando de alguma forma prejudicar a Tua palavra, de ser alcançada e semeada nesses corações, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa dos Teus benditos amados. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente, e dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão ao Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Lamentações, capítulo 5, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários. Vamos à ministração no livro de Lamentações, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 22. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos corações,
renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Lamentações, vemos as consequências, as percas por causa do pecado, inclusive a coroa. Então devemos lembrar que a coroa que nós iremos receber não é uma coroa corruptível, que o ouro, o dinheiro, a prata é capaz de comprar, mas sim uma coroa incorruptível, que apenas sendo fiéis até o fim, que nós iremos receber a coroa da vida eterna. Então não permita que nada desse mundo venha fazer com que você perca essa coroa. Busque ela sempre, sem cessar, trazendo a palavra do Senhor para a sua vida, guardando e praticando cada uma delas e verdadeiramente confessando ao Senhor, não só por palavras, mas sim por atitudes, para que você não venha perder nada e o inimigo sempre perca. Porque, como está escrito lá em Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Oração não. Número 6. Se você escolher o número 6, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar em 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 2, livro de Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, livro de Ageu capítulo 1. Ageu, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Lembrando, quem perdeu as ministrações, o sorteio de rebanho, o resultado, essa live fica salva no @Igrejas Benditas, em alguma das 7 principais redes sociais da internet. Se você escolheu o número 3, vai meditar em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 5, Lamentações, capítulo 5. Oh, glória, 5. Se você escolheu o número 5, Lamentações, capítulo 5, é uma meditação para o seu coração e para todos nós. Então, antes de estar interagindo com vocês e tirando suas dúvidas, vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós estaremos já daqui a pouquinho interagindo com todos vocês. Enquanto isso, vou dando os comunicados muitíssimo importantes para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem também orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também de madrugada. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, na madrugada, na tarde e da noite, para buscarem ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27, e em João, capítulo 15. Lembrando sempre a todos vocês de examinarem nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para todos vocês, que as nossas igrejas virtuais, ministérios e canais estão apresentando, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário
As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E muita atenção, todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do nosso Senhor Deus e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade para receber todos os benefícios e bênçãos que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região, pois nós damos na sua região em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e os empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para lá, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós estaremos agora interagindo com todos vocês nos comentários, tirando suas dúvidas com porquê, pra quê e como. E aí o abençoado perguntou, agora o áudio está normal, o que era? Aí você teve agora a prova de que a palavra do Senhor nosso Deus é fiel e verdadeira e se cumpre. Qual foi a passagem que a gente sempre veio repetindo aqui durante todo esse momento? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente resiste, a gente persiste e não permite que qualquer impedimento que o inimigo tentar se levantar venha impedir a gente de receber, de levar, no nosso caso, de levar a palavra. No seu caso, de receber a palavra do Senhor nosso Deus. Porque o inimigo vai tentar de todas as formas. Então imagina se eu falasse, se tá dando errado, vou parar de fazer nessa rede. Ou então você, não tô conseguindo escutar direito, vou parar de assistir. Ambos resistiram e com isso o inimigo não pôde continuar ali agindo, operando para tentar impedir você de receber a boa semente, a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Vão deixando aí nos comentários suas dúvidas, suas perguntas, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, enquanto eu vou apresentando para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês estarem se posicionando como igrejas vivas do nosso Senhor. Denúncia de número 82. É a que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, nós estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet. Em alguma delas, essa live fica salva com a nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Basta deixar aí seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós estaremos respondendo a sua pergunta para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos aqui a muita atenção com essa denúncia de número 82. Dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são os fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, o Cristo. E saiba que as 12 igrejas virtuais estão afirmadas nesses decretos, que são os 12 capítulos e livros da Bíblia Sagrada.
Mas se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira, ou que nós estamos adulterando os 12 capítulos e os livros que estão nessa denúncia, ou que você e a sua igreja e a igreja que você está seguindo não estão adulterando nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada, você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós estaremos examinando se vale a pena nós estarmos aceitando o seu desafio. E atenção nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo disponível em nossos canais, com a mensagem de número 43, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. No meu canal, @mileofertadim, você encontra uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias para você examinar. E anuncie essa mensagem de número 43, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E o Marco lá de Minas Gerais perguntou: foi o arcanjo Miguel que apareceu para a mãe e pai de Sansão ou Gabriel? Então, abençoado, de cabeça assim eu realmente não me recordo. E por ser algo que não é necessário para a edificação, a salvação e a vida eterna livre de ninguém, o Espírito Santo não tem a obrigação de me fazer lembrar e recordar. Mas é o tipo de informação que, se tiver ali especificado nas Escrituras Sagradas, qual dos anjos foi, você consegue encontrar essa resposta aí na internet, na inteligência artificial. Eles vão te responder se tiver escrito. Aí você serve você fazer o quê? Ir lá, perguntar onde está escrito, examinar o texto e ver se fala o nome do anjo ou não. Por quê? Do Sansão, que apareceu para a mãe e para o pai de Sansão. Ele está perguntando se foi o Miguel ou se foi o Gabriel, se especifica no caso. Se for o Miguel ou se for o Gabriel. É só ir lá na inteligência artificial, que foi como eu falei. E aqui o meu sábado perguntou: Deus é misterioso mesmo sendo luz, ou o mistério é do opositor dele? Então vamos lá. Não, meu sábado, o mistério pertence ao nosso Senhor Deus também. Porque se você examinar as Escrituras Sagradas, está escrito lá que o nosso Deus, o batalhão, não, como é que é a palavra? O pavilhão dele é na escuridão. Então ele é. Porque devemos lembrar, escuridão, escuro, não é algo ruim, de acordo com as Escrituras da Bíblia Sagrada. O que é ruim é o que é omissão. Omissão não é escuridão, não é a mesma coisa. Então é necessário a gente sempre examinar com muita atenção como é escrito. E agora, comentando aí essa parte, eu me recordei que você havia... Deixa eu falar devagar. Que você havia perguntado, eu acho que você havia não perguntado, mas você sugeriu não, falou sobre um povo que falava: ah, já chegamos até o céu, então cadê Deus? Falaram que Deus morava no céu, cadê Deus que eu cheguei no céu e Deus não foi encontrado lá. Então vamos lá. Lá na palavra do nosso Senhor Deus, na Escritura Sagrada, se não me engano é em Salmo 139, fala que o Senhor se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Então nós vemos que o Senhor está acima dos céus, acima daquilo que nós conhecemos como céu. Então a gente vê como o Senhor está sempre acima de todas as coisas, e ao mesmo tempo que Ele está longe do nosso alcance, Ele também se faz estar perto, quando nós estamos seguindo de acordo com a palavra do Senhor Deus. Porque as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, não serve para Ele, serve para nós sabermos como nos portar, como buscar, como andar em santidade, em santificação, para alegrar ao Senhor nosso Deus, para que venhamos a produzir os frutos que o nosso Senhor verdadeiramente exige daqueles que são os seus filhos, dos seus justos, seus benditos e amigos, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Bom, como a palavra por si mesmo já mostra que nenhum de nós chegou ao céu. Exatamente. A Escritura é bem clara que nenhum de nós chegamos ao céu, e os fatos também é bem claro, nenhum de nós chegamos ao céu, porque você vê que o céu ainda está acima ainda do sol, e o céu também está acima também da lua. Você vê que o máximo que o homem chegou foi, segundo ele está falando que foi, né? Na lua. E, o povo vai achar que você é da teoria da conspiração. Você poder entender, né? O céu está acima da lua, então no céu ninguém chegou até agora, e como também o único que desceu do céu foi o Senhor Jesus que falou que desceu do céu, tá bom? E teve um debate entre um rabino e um pastor. Tem outros que caíram do céu também. Exatamente. Teve um debate entre um rabino e um pastor, que o pastor afirmou que não, que a igreja vai morar no céu. Aí o rabino só perguntou: tá, aonde que tá escrito que a igreja vai morar no céu?
Aí pronto, travou a criança, porque ele não conseguia dissertar, porque não tem base nenhuma. Não, porque não tem nada escrito. Não tem nada escrito para afirmar que a gente vai morar no céu. Tem outros lugares que falam que vai haver morada, o Senhor deixou bem claro, Senhor Jesus, se não houvesse morada, eu vos teria dito. Mas ele não falou que a morada era no céu, especificamente. Então é aí que a gente vê que há certas condutas e comportamentos religiosos que as pessoas crescem ouvindo, mas não buscam lá examinar, buscar a profundidade. Qual foi aonde que fundou isso, aonde que surgiu, e principalmente aonde que está escrito. Às vezes está bem escrito ali o que é, que nem eles dizem o quê? Que Elias subiu numa carruagem de fogo. E não é verdade isso, poxa. Tá bem escrito lá que não foi carruagem de fogo. A carruagem só estava ali para poder separar Elias de Eliseu. Mas então, fora isso, ele subiu foi no redemoinho. Tanto é que depois ficaram os profetas lá perguntando se queria ajuda para procurar Eliseu. Porque imagina, o homem carregado pelo redemoinho. Ele sem entender nada do que está acontecendo. Vai pensar, o homem foi levado, vamos procurar, encontrar o corpo por aí. Caiu em algum lugar. Vamos lá. Tudo para uma ação de Jesus. Lembre-se de interagir, deixar nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado e tirar as suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Vocês podem perguntar como, porque de repente vocês têm muitos sonhos. Sonhos. Como eu conquistar isso? Como ganhar aquilo? Gente, é só perguntar. No meu livro vocês vão ficar sabendo sobre isso aí também. Isso aí, então, isso aí, ó. Glória ao nosso Deus. Isso, vocês agora têm uma hora. Porque dentro hoje, nas congregações que existem igrejas, o abençoado que está lá não sabe nada nem para ele mesmo, que dirá poder passar para vocês. Que foi o que eu mencionei com vocês na ministração ainda há pouco. Lá, a palavra do Senhor Jesus, João capítulo 15, versículos 14 e 15. Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E aí você entra dentro do tempo físico, o líder religioso ali bate no peito para poder falar que ele é servo de Deus, que ele é servo de Cristo. E como é que o servo vai saber alguma coisa? Se a palavra do próprio Deus afirmou, o servo não sabe de nada, o servo é inútil, o servo só faz o que manda. E eles ainda estão sendo servo infiel, servo errado. Porque se pelo menos estivesse sendo servo, fazendo o que o Senhor mandou, já teria se tornado amigo. Primeiro ponto. Já não seria mais servo. Mas pelo menos estaria ali, o quê? Em obediência. Buscando realmente, praticando a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o abençoado só tem 1 minuto de live e ele perguntou a explicação Lucas 18. E não tenho tempo para dissertar sobre isso. Você pode ir lá no @mileofertadim, 12 minutos antes das 8 horas das 7. 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @mileofertadim. Deixe lá o seu primeiro nome, município, estado, que nós estaremos respondendo, interagindo com todos vocês. Leiam as escrituras sagradas, os livros que saíram para você. Caso tiver alguma dúvida, anota e volta na próxima live, aqui também no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor, Salvador Cristo. A abençoado perguntou se a Terra parar de girar, o que acontece, abençoado? Lembre-se, se preocupe com Jó e Deus. Entre o Jó e o Senhor Deus, exatamente. E se preocupe com aquilo que é necessário para a sua salvação e sua vida eterna livre. Independente da Terra continuar ou não girando, se pergunte, o Senhor vai me recolher independente da Terra girando ou não? É esse o ponto que a gente precisa sempre estar buscando. Será que eu estou na posição verdadeiramente que vai ser recolhido? Das ovelhas benditas? Exatamente. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives. Entre em contato conosco no privado, pedido num de nossos templos físicos. E meu muitíssimo amém.